TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.tvosasco.com.br, www.secor.org.br e pelo canal 6 da NET. Hoje, conversando aqui conosco, nós temos o Jaci Pinheiro, secretário de Emprego e Relações do Trabalho de Itapevi, e também o Luciano Rodrigues, que é vice-presidente do Secor. Jaci, bom dia, obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, Jaci, é uma satisfação estar aqui. Até que enfim estou aqui, né? Fazendo um bate-papo aqui alegre, tão descontraído, a todos e a todas. Bom dia, Luciano, satisfação revê-lo, nosso vice-presidente do sindicato, combativo, aguerrido. Estamos aí à disposição. Olá, Luciano, tudo bom? Bom, para mim também, Jefferson, é um prazer e um privilégio estar aqui com um amigo que a gente já se relaciona há mais de 20 anos praticamente, né? Então, é claro que a gente tem essa carinha aqui de novo, né? Mas só na diretoria do nosso sindicato aqui já estou há 18 anos, né? E em todos esses 18 anos de luta, de organização, de várias categorias, de ação política, nós conseguimos construir um relacionamento muito próximo com o Jaci, né? E eu lembro da primeira eleição que a gente foi contribuir na eleição dos Coreiros lá em São Paulo, né, Jaci? Já fazem quantos anos isso? Vixe Maria, um tempão. Já faz mais de 20. Já 20. Então, eu tenho certeza, né, e queria dar o meu bom dia aí para você que está nos assistindo também, que eu atesto aqui a idoneidade, a integridade e o perfil de luta e o perfil político do Jaci. O Jaci Pinheiro é um cara que dedicou a vida, a família, a juventude e toda a sua história na organização mesmo dos trabalhadores, né? Então, eu costumo dizer que liderança, elas não surgem do nada, né? Elas não se criam do nada, mas é um processo de construção mesmo. E você soube construir isso de verdade, com compromisso e com responsabilidade com as pessoas. Então, prazer ter você aqui no nosso programa. Olha aí, que bacana. Agora, deixa eu aproveitar e fazer uma correção aqui. Eu chamei a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. Não é a Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Social de Itapevi, né, Jaci? Isso. Ô, Jaci, agora, a sua experiência no movimento sindical, você era diretor do Sindicato dos Coreiros, foi dirigente da CUT Nacional, ela ajuda na condução de uma Secretaria de Trabalho e Emprego? Ajuda muito. Ela te dá, você fica com um know-how, como dizem, né? Para poder dialogar, discutir, né, com os trabalhadores. E você ter um olhar daquilo que você também já passou, né? Quer dizer, no movimento sindical, a gente tem toda uma concepção de, em primeiro lugar, os trabalhadores, né? E a sua condição de trabalho, etc. E principalmente a empregabilidade, né? Então, todos os processos que a gente já passou no movimento sindical, de negociação e de recuo, né, das conquistas que houve para a garantia do emprego, isso nos dá uma bagagem de estar hoje numa secretaria e poder ajudar, né, os trabalhadores e as trabalhadoras à empregabilidade. A gente imagina que é um processo natural, né? Um dirigente sindical, um trabalhador conduzindo uma secretaria que visa gerar emprego, né? Porque da outra forma já tem, né, Luciano, a Secretaria de Indústria e Comércio para tratar das questões dos empresários, das empresas, né? E essa ótica, ela é recente, essa mudança de colocar sindicalistas ou pessoas ligadas de fato ao emprego nas secretarias com esse fim, né, Jaci? Com certeza, você vê o ministro, né, no governo do presidente Lula foi o Marinho, né? Então, você tem um histórico, né, nesse sentido. E é verdade, isso dá uma bagagem, quer dizer, você ter um olhar diferenciado, né, para os trabalhadores, né, você ter um olhar diferenciado para os empregadores, né? Então, você tem duas ações que elas acabam se somando, porém a sua ação concreta no dia a dia são diferenciadas, né? Na cidade de Itapevi, por exemplo, hoje, nosso prefeito Jaci Tadeu foi secretário de desenvolvimento urbano da cidade, é um empresário, teve um papel fundamental nesses últimos 10 anos do governo da doutora Ruth, da prefeita doutora Ruth. De quem ele era vice, inclusive. De quem ele era o vice e era o secretário de desenvolvimento urbano, com essa responsabilidade de, vamos dizer assim, de industrializar a cidade de Itapevi, Luciano. Então, houve um trabalho com muita sensibilidade, etc., dele, né, em busca das empresas,
Hoje Itapevi é um grande centro de logística, tal. Tem uma ou outra metalúrgica, né? Mas a logística é o grande... Até por conta de estar numa cidade onde tem saídas fáceis. Saídas, exatamente. E o hoje prefeito, né, o Jaci Tadeu, teve um papel importante. Nós tivemos uma parceria muito grande, né? Que, na medida em que ele conversava, discutia com as empresas e tal, ele falava, o Xará, ele me trata de Xará, né? Vem cá agora discutir com o RH da empresa, etc. e tal. E agora a empregabilidade. Né? E tinha esse comprometimento das empresas de empregabilidade de moradores da cidade. Então, foi muito positivo. Agora, nós falamos nos bastidores, Itapevi, no período da ex-prefeita, a doutora Ruth, deixou de ser uma cidade dormitório para ser uma cidade geradora de postos de trabalho. Como é que foi essa mudança? O que propiciou essa mudança? O que propiciou foi, primeiro, você ter um empresário com essa responsabilidade em que a doutora prefeita delegou para ele, né? Empresário que conhecia bem, né? E que sabia que Itapevi tem muitos lugares para poder as empresas irem, etc., né? O acesso, né? E fundamentalmente o diálogo com o empresário, né? O diálogo sincero, honesto, né? Respeitando a questão da ética. E essa era uma das tarefas que, na época, a prefeita doutora Ruth delegou para todos nós secretários, particularmente para o hoje, né, meu xará Jaci Tadeu, que é o nosso prefeito. E a partir daí, né, quer dizer, um conceito, toda uma concepção de desenvolvimento com inclusão social, né, e no período, inclusive, do governo do presidente Lula, que nos ajudou muito mesmo. Né? Então, acho que esse foi um diferencial, o tratamento, né, com os empresários. Eu acho interessante, Jefferson, até deixar um pouco claro, né, que a gente diz que o sindicato é uma escola, né, e ela forma gestor político e gestor público também. Porque você percebe, assim, na fala do Jaci, que são dois eixos. Primeiro, uma coisa que a gente é obrigado a aprender na prática e também com uma formação técnica, que é o diálogo social. Então, nós que somos dirigentes sindicais, o que fica aparecendo? Você tem numa ponta os empresários, na outra os trabalhadores, e o sindicato fica no meio disso. Por isso que muita gente nos chama de pelegos, né? Porque fica no meio. Mas, na verdade, nós não estamos no meio de nada. O que a gente faz? Né? Nós conhecemos a estrutura da sociedade, né? Capital e trabalho, e fazemos essa intervenção de uma forma muito clara. Porque quando o Estado é um Estado fraco, que ele não tem estrutura de lazer, de saúde, de segurança, né? De alimentação, mobilidade urbana, todas essas questões que são do dia a dia, da sociedade como um todo, aí os sindicatos, né, a sociedade civil organizada começa a desenvolver essas tarefas. Por exemplo, não tem um balcão de emprego na cidade que aquele sindicato atua, o sindicato monta uma. Então, o trabalhador reclama que a empresa tem um problema com alimentação, a gente vai também resolver isso. Agora mesmo está acontecendo a Semana da Saúde aqui no Osasco Plaza, então são vários dirigentes sindicais, outras pessoas relacionadas com a saúde estão lá agora para desenvolver um trabalho junto com os técnicos que trabalham conosco. Então, nesse aprendizado, nesse relacionamento que a gente desenvolve, por exemplo, nós temos programa de habitação, temos programa de lazer. Com o passar do tempo, a gente, que vem do movimento sindical, se preparou, na verdade, para discutir esses diversos assuntos que são de interesse da sociedade, né? São de interesse comum. Por isso que uma pessoa como o Jaci, quando ele chega numa prefeitura como Itapevi, né, há alguns anos atrás, eu já sabia, antes do Jaci começar, ele ser nomeado, nós estivemos lá na cidade e alguém nos disse que ele seria. Iria fazer parte do governo, numa atividade lá. Eu falei assim, muito interessante. Por quê? Porque é um quadro que aprendeu na prática a cuidar de gente. Então é isso que a gente faz no sindicato o tempo todo. Por isso que o sindicato é uma escola e a gente consegue desenvolver essa expertise, que é fazer a gestão também das questões que são de interesse comum. Né? Então, sem dúvida.
Agora, vamos falar dessa experiência de lidar com pessoas e falar de programas. Hoje você tem uma secretaria lá cheia de programas. Tem o Jovem Cidadão, o Banco do Povo, agora começa uma discussão com a Câmara para o microempreendedor. Desses programas, qual é o que você chamaria de a menina dos olhos da secretaria, Jaci? Menina dos olhos da secretaria, eu acho que o microempreendedor individual, né? Quer dizer, eu acho que a partir da promulgação da lei, etc., no governo do presidente Lula, né? Muitas pessoas a gente está conseguindo formalizar, né? E a partir da formalização, aí entra o Banco do Povo, né? Na perspectiva do empréstimo. Quer dizer, então é uma coisa ligada com a outra. Quer dizer, você tem um programa de microcrédito, que na minha opinião precisa melhorar um pouco mais, mas está dando conta, né? E ao mesmo tempo você tem todo um processo de formalização, né, dos antigamente ambulantes, né, vendedores ambulantes, agora chamado de MEI, né, microempreendedor individual. E nós estamos com essa tarefa, né? Na cidade a gente tem 250 empreendedores individuais. Né? Sem falar nos empreendedores individuais, você tem aquele e aquela pessoa que é um micro, né? E que está, por exemplo, tem um açougue, você tem uma mecânica, né? Quer dizer, o dono de um barzinho e tal, que está se formalizando. Né? E essa pessoa vai lá e pede o dinheiro, né? no microcrédito. Então a gente tem lá o Banco do Povo, que empresta para a pessoa física de 200 a 10 mil reais, né? Para compra de mercadoria, enfim, de máquinas, etc. Para estruturar o seu negócio. Para estruturar o seu negócio e para a pessoa jurídica de 200 a 15 mil reais, né, nessa perspectiva. E a gente tem ajudado muito, Existe um problema, né, que é o fato de que todas essas pessoas, que são pessoas, como já foi falado aqui, trabalhadores, etc., que perderam o emprego e estão querendo investir, né, eles são pessoas que não têm muita condição. Então, no caso do Banco do Povo, para você estar com o empréstimo aprovado, você não tem que ter o nome sujo, né, com problemas, etc. E esse é um grande problema, que é um debate que a gente está fazendo com o Estado, pelo menos nós do Itapevi, para a gente tentar eliminar isso, né, porque você tem o São Paulo Confia, na capital, né, um programa iniciado no governo da Marta, onde foi prefeita da cidade, né, que é a menina dos olhos, inclusive, ele não precisa ter. E a taxa de inadimplência é muito pequena. Então, esse fato de dizer que a pessoa tem um nome sujo vai complicar mais e tal, não. Ao contrário, o povo humilde paga direitinho as suas obrigações. Jaci, vamos explorar um pouquinho mais esse tema do Banco do Povo, da busca do microcrédito, mas a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta com esse papo que está bem interessante. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com Jaci Pinheiro, secretário de Emprego e Desenvolvimento Social de Itapevi, e Luciano Rodrigues, vice-presidente do Secor. Jaci, nós encerramos o primeiro bloco com você falando um pouco aí do microcrédito do Banco do Povo. Agora, que é com complemento, né, do programa de regularização dos micro e pequenos empresários ou dos empreendedores individuais. Explica para a gente como é que o empreendedor individual tem acesso ao Banco do Povo lá em Itapevi. Então, nós temos toda uma política diferenciada, né? Itapevi, a gente tem um programa dirigido para esse público-alvo, né? Nós colocamos a secretaria, uma estrutura para esse pessoal, né? A gente atende segunda, quarta e sexta-feira esse pessoal, no Banco do Povo, né? Para regularização, etc. Primeiro eles passam por uma formalização, né? Porque se não tem CNPJ, você não consegue ter linha de crédito, seja em qualquer local. Não é? Então, o primeiro passo é a formalização pela internet. Nós fazemos isso porque
é um público-alvo que às vezes que não tem mesmo, né? A internet em casa, etc. Então, a gente tem a Casa do Empreendedor, vamos dizer assim, lá para esse atendimento específico para esse público, né? E está tendo uma loucura, viu? Tá muito bom, eu estou muito feliz, porque são pessoas que precisam, são pessoas que nós vamos estar formalizando, que vai estar pagando o INSS, que vai estar com perspectiva de aposentadoria, que não existia isso, né, para esse público, para esse pessoal. E eles estão muito animados, né? Estão muito animados, a gente tem conversado bastante, a gente tem feito reuniões a cada 15 dias com todos, não é? E participam todos, viu? É uma coisa fantástica, né? Então, eles estão, assim, bastante animados. E lá a gente tem esse atendimento personalizado, etc., para eles, né? Na medida que faz a formalização, aí a gente já apresenta as alternativas de empréstimo, etc., para essa pessoa. Uhum. Agora, quem vai procurar, você mencionou a respeito do nome sujo, né? Em São Paulo já tem aí algumas brechas para evitar isso, porque geralmente a pessoa que tem o seu próprio negócio, não tem uma remuneração fixa, ela vai ter realmente dificuldade com pagamentos, com prestações, isso vai constar na sua ficha aí na sua ficha de consumidor, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Uhum. É possível contornar isso, então? Eu acho que é possível. A gente tem conversado, quando a Fife Domingos era o secretário, né, do trabalho da época, do Estado, conversamos bastante sobre isso. Claro que às vezes há uma resistência, porque são duas concepções de mundo, né? Uhum. São duas formas de ver a política e de atender a maioria da população. Então, é claro que dá um choque. Nós tínhamos um problema grave que o fiador, porque obviamente tem que ter um fiador e tem que ter mesmo, só que o fiador, né, a parcela tinha que ser 3 vezes mais se você, mesmo tendo um fiador. Olha que coisa maluca, quer dizer, você pega um empréstimo, você faz uma parcela de R$300, imagina, né? Você tinha um fiador, a pessoa tinha que pagar 3 vezes mais. É uma loucura, era uma loucura. Aí acabou eliminando essa parte, existe ainda o fiador, né? Mas aí o fiador não tem necessidade de ganhar um salário a mais, né? Porque tinha que ser 3 vezes o valor da parcela. Né? Como fiador. E agora depois que a gente fizemos um debate no Estado, isso acabou sendo eliminado, né? Quer dizer, só quero reformular aqui, o fiador tinha que ganhar 3 vezes mais do que cada parcela, né? Acho que no começo eu fui meio confuso quando eu falei, então o fiador tinha que ganhar 3 vezes mais que a parcela. Se você faz uma parcela de R$300, o fiador tinha que ter um salário de 3 vezes acima. Pelo menos R$900. E por aí vai, né? Então a gente conseguiu eliminar isso, mas agora ficou essa questão do nome. Volto a dizer que existe um exemplo concreto, né, na cidade de São Paulo Confia, né, que tem toda uma política de microcrédito que vai para a periferia. Eu tive o prazer de representar a CUT no período do governo da Marta, no microcrédito lá, no São Paulo Confia, e lá não tem problema de ter um nome sujo. Se você fizer uma análise na população brasileira, você vai ver que tem uma quantidade, né, que tem esse problema. E às vezes a pessoa quer ter um dinheirinho para resolver o problema. E esse dinheirinho vem da onde? Vem da venda daquilo que ela está vendendo, da meia, do cabeleireiro, etc. Sim. Então a gente está tentando e vamos continuar fazendo esse debate com o governo do Estado. Porque aí você já está ajudando a resolver o problema, porque já está assessorando, não está deixando ela sozinha no mundo para resolver o problema financeiro. Exato. Você está dando uma assessoria, uma orientação para que ela não volte a cair nesse problema do crédito, né, Luciano? Verdade. O interessante disso é que você gera todo um aquecimento na cadeia produtiva daquele município. Sim. Então, porque a pessoa que ela pega um empréstimo, vamos supor, ele vai montar uma estamparia, ela vai vender, por exemplo, camiseta para aquela comunidade naquele bairro. Outras pessoas vão revender isso. Então você tem um grupo todo de pessoas naquela comunidade ali que acaba sendo beneficiado. Então quando você empresta um valor dentro desse sistema de crédito para pequenos empreendedores, você gera aquecimento na cadeia produtiva e você beneficia não só aquela pessoa, todo um grupo de pessoas. Né? Fortalece a economia local, né? Fortalece a economia local, exatamente. Então, é uma iniciativa que todas as cidades deveriam acolher, né? Porque ele gera resultados mesmo na base da economia. Né?
não só na base da economia, mas também gera desenvolvimento para o município, porque esse recurso fica no município, ele gera impostos, ele gera arrecadação, que acaba sendo revertida novamente no município. Cria um ciclo vicioso aí. Entra numa coisa, se me permite, Jefferson, que o companheiro Luciano colocou no início da nossa conversa, o papel do Estado, né? Quer dizer, você tem duas concepções. Hoje existe um paradigma diferente, ou existe uma concepção, né, que está no governo federal e que possibilita para nós isso. Né? Quer dizer, o Estado ele tem que ter condições de atender esse público. A essência do Estado, a gente costuma debater muito isso lá com o prefeito, em Itapevi, que a essência do poder público é atender quem precisa. Não prioritariamente, não exclusivamente, desculpe, mas prioritariamente. Né? E aí entra todo um debate de impostos, etc. Quer dizer, nós da esquerda, e a esquerda verdadeira, sempre defendeu pagamento de impostos. Eu tenho que pagar o imposto para quê? Para poder ajudar aquela pessoa que precisa. Né? Toda a política que desenvolve hoje no Brasil é por quê? É porque você tem os impostos e que a gente tem que pagar para ajudar aquela pessoa lá do Nordeste, que está recebendo o Bolsa Família, que está sobrevivendo, que está gerando a economia local lá no Nordeste, que, aliás, o PIB do Nordeste é maior do que o do Brasil. Né? Estava ouvindo a entrevista do governador lá de Fortaleza, do Ceará, desculpe, o Cid Gomes, né? Ele estava dizendo que o PIB do Ceará foi 5 alguma coisa, uma coisa maluca. Por que isso? Não é? É toda uma política voltada para aquelas pessoas que precisam. Não é? O Bolsa Família, essa política de renda para as pessoas que precisam, é o que está fortalecendo. Né? E de onde vem esse dinheiro? Dos impostos paga das pessoas que têm uma condição hoje digna, como eu, como o Luciano, como você, né? Como o rapaz aqui do Câmara, enfim. Então, essa é a concepção política que está no Brasil, que a gente espera que continue assim, para ajudar muito, muito mais gente. Né? E é claro que se você combate essa negação, todo mundo contribui, a médio prazo você consegue reduzir também as taxas de impostos. Né? Porque o problema hoje de tarifas, etc., é por conta da sonegação, que é muito alta. Pegando aqui uma parte daquilo que eu já estava comentando, é claro que se o Nordeste teve o seu PIB de uma forma crescente acima da média dos outros estados do país, é por causa dessa política de transferência de renda que o governo federal implementou nesses últimos anos. Então, isso demonstra, Jaci, que é um olhar exatamente para o cuidado com o indivíduo, com o cidadão, com as pessoas que estão na base mesmo da economia. E aí é claro que se nós temos uma escola que diz para nós assim, olha, você tem que cuidar do ser humano, das pessoas que estão na situação de risco. Né? Nos municípios, isso já há toda uma capilaridade também. Então, é uma forma do braço do Estado, que é um Estado que hoje nós temos um Estado que ele vai se fortalecendo a cada dia, através das iniciativas locais também. Então, eu parabenizo você, Jaci, por ser um implementador dessas políticas na nossa região. Espero que você não fique só, né, na cidade de Itapevi. É claro que Itapevi precisa de você, mas nós temos muitos outros espaços aí que a sua contribuição também é fundamental. Então, como você teve já um trânsito em nível de Estado, em nível nacional, né, essas ideias e essa prática aí, ela deve ser desenvolvida nos nossos espaços também. Né? E agora, essa visão, você contou a respeito da visão, diferente visão em relação ao papel do fomento do mercado interno. Recentemente foi notícia aí na grande imprensa a renúncia ao Bolsa Família, mostrando que as famílias não ficam acomodadas e elas não estão recebendo. Elas desmistificam a visão, né, de que o Bolsa Família é um recurso perdido, que fica beneficiando as famílias de baixa renda por um tempo aí prolongado, sem ter um sentido. Na verdade, não, né? As famílias começam, a partir do momento que atingem
uma condição, renunciam a esse benefício, né? Vão para o mercado de trabalho como qualquer outra família, não é isso? Com certeza absoluta. Nós que estamos lá na ponta, além da gente ter esta concepção, né, que o povo é assim, a gente que está na ponta, a gente vê. Nós temos um problema na cidade chamado Frente Trabalho, eu acredito que outros municípios têm. Às vezes a pessoa arruma uma colocação melhor, ela chega para nós. Porque assim, a exclusão ela é automática. Né? Quer dizer, a gente ajuda aquela pessoa que está precisando a respirar e etc., que está dentro do critério, né, da lei, do programa, e aí para a pessoa arrumar uma condição digna de trabalho e tudo mais. E a exclusão é automática. Mas as pessoas nem esperam. Elas vêm e falam, olha, consegui um emprego, como é que funciona? Eu tenho que sair para dar um lugar para outra pessoa, tal. Quer dizer, essa solidariedade, essa compreensão da maioria do povo, é isso aí mesmo, você tem toda a razão. Isso mesmo. Agora, o papel do sindicato no apoio dessas políticas públicas, Luciano, é cada vez mais importante, né? Confiadamente. A gente acredita muito no que a gente chama de fórum tripartite, que é um empresário, né? A pessoa que faz a gestão pública, seja a prefeitura e a Câmara, os seus vereadores, o seu secretariado, e o controle social, que é a sociedade civil organizada, onde o sindicato se enquadra. Então, na maioria dos espaços de discussão política, que são de interesse comum, de empresários, trabalhador, governo, seja ele federal, estadual e municipal, os sindicatos estão envolvidos. Por exemplo, no dia 7 agora, nós estivemos em Brasília, e no dia 8 nós tivemos uma reunião na Câmara dos Deputados. E era exatamente para entregar os nossos projetos de lei que são de interesse dos trabalhadores. E a gente desenvolve isso em todas as esferas de poder, né? Nós temos que ter essa inserção, por quê? Porque a gente beneficia os trabalhadores de uma forma geral. Por exemplo, a questão das domésticas. Fazem mais de 12 anos que a gente começou a organizar domésticas no Brasil, via a Contras, que é a nossa confederação, né? O Jaci da CNTV, a gente trabalhava de porta a porta, né, Jaci, lá na CUT no Brás, né? E hoje você tem uma realidade que em qualquer canal de TV, em qualquer situação, em todas as casas de família, a gente sabe que um pouco daquilo que a gente falava, Jefferson, desse papel histórico que a sociedade tem que cumprir, né? E porque você tem uma dívida histórica com a questão da escravidão. Então, a maioria das empregadas domésticas eram mulheres e negras, com salário baixo. Então, a gente fala de preconceito, de discriminação, muitas vezes, e tem isso no nosso arcabouço, né, ideológico. Mas, de prático, a gente conseguiu agora resolver, de certa forma, esse problema e não dizer que existe cidadão de primeira e de segunda categoria. É verdade. E é claro que isso fica nos bastidores, mas é um pouco daquilo que o sindicato faz também. Então, tudo isso passa, né, pelas organizações. Exatamente. Bom, infelizmente o nosso tempo já chegou ao final. Queria agradecer aqui a presença do Jaci Pinheiro. Obrigado, Jaci, obrigado por ter disponibilizado seu tempo aí para conversar aqui com os nossos telespectadores, viu? Luciano, obrigado da tua participação, obrigado realmente, e a gente vai ficando por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de tornar-se um associado do Secor. E eu aguardo você na semana que vem. Até lá.